Fala pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Tudo certo com vocês? Pessoal, hoje eu vou lançar aquele vídeo de respostas, tá, para vocês. Bom, inicialmente eu vou mostrar para vocês algumas espécies, né, que acabaram florindo aqui no meu sítio, como no caso dessa Cattleya valkeriana. Pessoal, tem bastante tipo aqui, deixa eu mostrar para vocês a cerulha, para vocês verem que legal. Olha que legal. Pessoal, essa aqui de cima ela tá perdendo a cor porque a gente fez a cápsula, né? A gente fez uma autofecundação. Então logo eu vou ter mudas disponíveis para vocês, tá ok? Pessoal, dá uma olhada nessa tipo, que sensacional. Olha que legal. Agora tem essa outra tipo também que é bem diferente. Lembrando que essa espécie, pessoal, de valqueriana, ela apresenta um cheiro muito forte, tá? Como vocês podem observar, ela foi plantada nesse tronco, né, de madeira. Ela tem atualmente mais 5 anos, tá, de cultivo, algumas delas que estão aqui na nossa coleção. Um cheiro bem doce. Pessoal, agora dá uma olhada para vocês verem na semialba e na alba. Aqui temos a Cattleya valkeriana semialba. Pessoal, dá uma olhada, que legal. Ela saiu com um formato bem diferente. E aqui temos a famosa Cattleya valkeriana alba. Olha o formato dela, pessoal. Coisa fantástica. Vocês podem observar que o labelo, as pétalas, as sépalas também dela estão bem planas, tá? E eu vou ver se em breve eu consigo fazer mudas, né, para estar disponibilizando para vocês, beleza? Vamos lá pro vídeo. Só aqui temos uma Cattleya Cland, tipo, dá uma olhada na cor dela, que espetáculo de cor. Ela chama muita atenção. Essa Cattleya tem atualmente 3 anos de cultivo. Bom, inicialmente a gente fez um plantio dela utilizando esse tronco, né, de sanção, de madeira mesmo. E depois que ela começou a ficar muito grande, muito robusta, a gente utilizou esse vaso de plástico, né, para fazer o plantio dela diretamente aqui dentro. A gente mergulhou, no caso, o tronco de madeira aqui, fizemos o plantio direto. E ela está se dando super bem, né? A gente utilizou um substrato bem drenado, né, para evitar o acúmulo de umidade interna no vaso. E vamos ver se a gente consegue fazer mudas para estar disponibilizando para vocês. Pessoal, aqui temos uma Cattleya Xiaolin. Dá uma olhada no tamanho da flor dela. Pessoal, essa Cattleya é muito perfumada, tá? Ela tem atualmente 2 anos, tá, de cultivo. Ela foi utilizada apenas substrato drenado. A gente colocou um pouco de esfagno, né, de musgo em cima dela para segurar um pouco mais de umidade. Lembrando que o cultivo das Cattleyas, pessoal, é sempre importante lembrar. Se você utilizar uma tela de 65% já é o suficiente de luz para ela, tá? O excesso de luz acaba deixando a parte vegetal amarela e com o tempo ela vai ficando escura, tá? Então tome muito cuidado. Aqui temos uma Cattleya dolosa Kenny. Ela está começando a abrir, né? Está começando a pegar um formato bem interessante. Ela tem esse labelo levemente manchado. Essa Cattleya tem 3 anos e meio de cultivo. Ela foi replantada nesse cachepô, né, de madeira. Bom, inicialmente a gente fez o plantio dela nesse cachepô, né? E depois, com o tempo, ela começou a ficar bem robusta, bem grande. A gente replantou nesse cachepô maior. E ela está se dando super bem com a gente. Vou esperar agora ela abrir 100%, né, para fazer mais vídeos aqui para vocês. Catasetum After Dark. Eu até lembrei agora, pessoal, eu vou fazer logo um vídeo aqui respondendo algumas questões que eu recebi, né, lá no meu canal do YouTube. Pessoal, dá uma olhada nesse gênero Catasetum, que interessante. E o que chama mais atenção nela é a cor, né, da flor dela. Uma cor bem negra, bem escura, tá? E agora então vamos lá, pessoal, eu vou começar a responder algumas perguntas que eu recebi lá no meu canal.
Vamos lá, pessoal. Aqui vai uma resposta para Tamires Souza. Ela fez uma pergunta sobre as catleias híbridas. Floresceu apenas uma vez, né, na casa dela, e depois de 2 anos ela nunca mais deu flor. Tamires, existem diversos tipos de fatores, tá, que podem acontecer na catleia, tá, incluindo a luz dela, a umidade, né, o tipo de substrato que ela foi utilizada e a adubação. Vamos lá, começando pela adubação. Para vocês que moram em casa, em apartamento ou tem um orquidário, a gente recomenda a utilização do bocashi, né, o adubo organomineral. Esse adubo é o mais utilizado e é o mais fácil encontrado em lojas de insumos agrícolas. Tá? Você pode estar encontrando esse tipo de adubo. Se você não tem nenhuma loja de insumos na sua cidade, no seu município, entre em contato com a gente, tá, pelo nosso WhatsApp, que eu posso estar também disponibilizando para vocês, tá ok? Vamos lá, Tamires, a questão da luz, as catleias híbridas, elas gostam bastante de luz, tá? Mas, claro, uma luz bem controlada, de até 60 a 70% para ela é o suficiente. Se você deixar em um lugar muito claro da sua casa, tem um risco de queimar as folhas, né? A parte vegetal das catleias, tá? Então tome muito cuidado, tá? Vamos lá, em relação ao substrato, é muito importante, Tamires, a utilização do substrato bem drenado, tá? Muita gente utiliza pedra, britas, né, para fazer o plantio dela. No nosso caso, a gente acabou utilizando casca de pinos, né, e carvão para fazer o plantio dela. E a gente acabou utilizando também um pouco de terra vermelha, porém apenas 5%, tá, de terra vermelha é o suficiente para ela. A gente fez alguns testes, né, aqui nesse lote, deu muito bem, tá? Então a gente tem um lote que a gente utilizou casca de pinos, carvão e terra vermelha. Um outro lote que a gente utilizou apenas casca de pinos e carvão e um pouco de folha, né, de pinos, também é muito bom para ela. Lembrando que a utilização do musgo você também pode estar utilizando, tá, para fazer o plantio dela, mas tome muito cuidado, tá, porque o musgo ele retém muito líquido, ou seja, se você molha uma vez a sua catleia, ela segura muita umidade, tá? Então você tem que estar controlando a parte da água, tá, ok? Em relação à rega das catleias, Tamires, você pode molhar até 2 vezes por semana, tá? Nessa época do inverno, 1 vez por semana já é o suficiente para ela, mas lembre-se de observar a hora que você fazer a rega, tá, Tamires, da sua catleia, reveja se ela está vazando na parte de baixo do vaso, tá? Isso, bom, se você molhar por cima e a água sair por baixo, isso significa que o seu substrato ele está bem drenado, tá? Isso para ela é ótimo, tá bom? Agora, se você molhar e caso não sair água, é porque você tem que rever o seu substrato, você vai ter que fazer a troca dele, tá, ok? Em relação à umidade, Tamires, uma umidade de 50 até 70% para ela já é o suficiente, tá? Eu recebo muitas perguntas, né? Muita gente mora em apartamento e tem esse problema com a umidade. Pessoal, a catleia, se você deixar ela em um lugar muito fechado, tá, na sua casa, sem luz, sem ventilação, sem umidade nenhuma, ela não vai desenvolver, tá bom? Ela vai dar flor apenas 1 vez por ano e depois disso você nunca mais vai conseguir observar a floração dela, tá ok? Então tome muito cuidado a esses pontos. Para vocês que moram em casa, em apartamento e tem algum lugar da sua casa que receba mais luz, deixe de tomar essa luz na parte da manhã, principalmente entre 6 até meio-dia, tá? Que na verdade é um sol muito bom para ela, é uma luz boa. E depois você pode recolher dentro da sua casa, tá ok? Vamos lá então, pessoal, dando sequência aqui nas nossas perguntas. Agora eu vou responder uma pergunta da Neide Oliveira. Ela fez uma pergunta muito interessante sobre a estanhópia, né? Recentemente eu fiz um vídeo da minha matriz, né, da estanhópia, onde apresentava mais de 40 flores, tá? Aqui são algumas mudas dela, né? A gente cultiva ela, Neide, na nossa estufa de madeira, tá? Uma estufa muito baixa, tá? O pé direito apresenta mais ou menos 2,5 metros, tá, de altura. É uma estufa relativamente baixa. Em volta da estufa, Neide, ela apresenta alguns vãos, tá? Alguns vãos que eu falo, algumas aberturas. Isso permite uma ventilação muito boa, tá, para o cultivo da estanhópia, tá ok? Neide, outra questão também que você tem que prestar muita atenção é o substrato que você vai utilizar, tá bom? Esse substrato, a gente utiliza um substrato à base de casca de pinos e carvão, tá? Um substrato bem drenado. A gente fez um plantio dela nesse vaso, onde apresenta alguns buracos. Deixa eu até filmar esse vaso que tá
mais perto aqui, a gente fez esses buracos, Neide, em volta desse vaso de plástico para facilitar a saída da haste floral, tá? Normalmente o gênero Steinopia, ele apresenta flores que dão para baixo, tá? E não para cima. Então a gente acabou fazendo esses buracos, né, aqui no vaso de plástico para facilitar a saída da haste floral, ok? Para vocês que moram em casa, em apartamento ou tem, né, essa orquídea no seu orquidário, pessoal, então não se esqueçam, tá? Temperatura, tá? É uma temperatura, ela gosta de um lugar muito quente, tá? Tanto é que nessa estufa, por ser baixa, entre meio-dia e 2 horas da tarde, ela bate 28 até 35 graus, ou seja, uma temperatura bem alta, bem quente. E isso ajuda muito, tá? Na fase inicial dela, na fase do seu crescimento. Aqui no interior de São Paulo, onde se localiza a minha empresa, é um lugar bem arejado, ventila bastante. Então a gente costuma regar, né, a nossa estanhope 2 vezes por semana. Isso aí já é o suficiente para ela. A gente utilizou esses arames, né, de ferro, né, para fazer, para a gente pendurar o vaso e deixar ele aéreo. E mais ou menos daqui 1 ano e meio, 2 anos, ela já vai começar a dar sua primeira haste floral, tá ok? Neide, muito obrigado pela sua pergunta, e qualquer dúvida deixe novamente para mim aqui nos comentários, que eu vou respondendo não só você, mas todos os meus seguidores. Obrigado. Vamos lá então, pessoal, dando sequência aqui nas minhas perguntas. Essa resposta vai para Eliana Fernandes Serra, e ela fez uma pergunta muito interessante que eu acho que muita gente tem a mesma dúvida. Pessoal, aqui nos meus vídeos eu costumo filmar todas as nossas orquídeas bem floridas, né, bem robustas, com bastante flor. E a pergunta dela é como que a gente faz, né, para deixar as nossas orquídeas tão floridas, tão bonitas. Então vamos lá, Eliana. A gente tenta unir os 4 elementos, tá, que eu tinha citado lá atrás no meu vídeo de Phalaenopsis, que é temperatura, luz, adubação e umidade, tá? Se vocês conseguirem unir esses 4 elementos, vocês vão conseguir retirar uma orquídea muito bonita, com bastante flor. E foi aqui no nosso caso, né? Aqui no cultivo desse gênero de Dendróbio anosmo. Pessoal, o Dendróbio, ele gosta de bastante luz, tá? Foi no nosso caso, a gente acabou utilizando um plástico leitoso. O pé direito dele é relativamente baixo, ou seja, ela permite uma temperatura mais alta. Aqui, meio-dia, 2 horas da tarde, ela bate até 38 graus. Pessoal, é uma estufa muito quente, tá? E ela permite uma luz muito boa para ela. E é isso que a gente tenta fazer para cada orquídea cultivada aqui na nossa empresa, tanto as catleias quanto o dendróbio, tanto o bulbofilo, entre outros gêneros. Pessoal, dá uma olhada no tamanho do broto, né, desse dendróbio anosmo. Dando sequência às minhas perguntas, pessoal, essa resposta aqui vai para Ana Maria Dantas. Ela fez uma pergunta muito interessante também. Pessoal, como que eu faço o plantio das cataceto? Tá? Aqui temos um gênero de cataceto cernum, tá? Esse gênero tem atualmente 1 ano e meio de cultivo, pessoal, aqui no nosso sítio. E, Ana Maria, o que a gente faz primeiramente, tá? A gente tenta pôr essa orquídea em um lugar muito ventilado, tá? Nas partes laterais, na parte frontal dela, nessa outra parte lateral, ela é toda aberta, ela só apresenta esse sombrite, né? Semi-aberto. Isso permite uma ventilação muito boa, muito arejada para as cataceto. Então, Ana Maria, para fazer o plantio das cataceto, a gente utiliza um substrato bem drenado, tá? Casca de pinos e carvão, e o bocache, né, que é o nosso adubo organo mineral, tá? Para fazer o plantio dela, inicialmente, a gente faz uma mistura, tá? Desses 3 itens, que é a casca de pinos, o carvão, deixa eu tirar aqui para vocês. A casca de pinos, tá? O carvão e 5% de musgo, tá? Só para segurar um pouquinho de umidade. Isso aí já é o suficiente para ela. Vocês podem observar que a parte radicular, né, a parte das raízes, está se dando super bem, tá? Então, pessoal, lembrando mais uma vez, esse gênero de cataceto, tá? Para vocês que têm ele na sua casa, no seu apartamento ou no seu orquidário, lembre-se de 2 fatores principais. Luz, tá? Ela gosta de bastante luz, principalmente na parte vegetal dela. Eu vou dar uma resposta para Tainara, ela mora aqui no interior do Paraná. Tainara, sua dúvida foi sobre o cultivo das orquídeas terrestres, tá? E ela acabou citando também sobre a orquídea Phaeus Tankerville, né? Conhecida também como orquídea capuz de freira. Vamos lá, Tainara, para a gente ter um bom cultivo da Phaeus, a gente sempre utiliza um ótimo substrato, tá? Casca de pinos e carvão é o mais recomendável para ela, tá?
tá? Tem muita gente que usa turfa, né, que são aquela terra escura, né, terra negra, ela vai super bem também, tá? Mas juntamente com isso, Tainara, você tem que unir substrato com a sua luz. No nosso caso, a gente acabou utilizando uma tela de 65%, isso permite uma luz muito boa para Fire, tá ok? Em termos de adubação, Tainara, você pode utilizar apenas o adubo organo-mineral, que é o bocashi. Tá? A gente aplica a cada 2 meses, já é o suficiente para ela, tá ok? Essas mudas estão com 5 meses de cultivo, elas estão razoavelmente pequena, né? Mas com o tempo ela vai voltar ao seu crescimento. Tainara, outro ponto, né, que você também tem que ficar muito atenta é a umidade, tá? Ela é uma orquídea terrestre e ela gosta de bastante umidade. Aqui no chão, Tainara, você pode observar que é 100% barro, ou seja, a nossa umidade mantém em torno de 60 até 85%. Isso aí ela permite um ótimo crescimento para faios, tá? Para essas orquídeas terrestres, tá ok? Se no Paraná, onde você mora, for um lugar muito... E é isso aí, pessoal, mais uma vez muito obrigado por terem acompanhado aqui o meu vídeo, tá? Nos meus próximos vídeos eu vou tentar responder mais perguntas, tá? Nos meus comentários passados eu recebi milhares de perguntas, milhares de e-mails, mas aos poucos eu vou respondendo todos vocês, tá bom? Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.